E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumão sobre transportes de membrana. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os tipos de transportes que a nossa membrana plasmática pode realizar, as principais características deles e como eles podem aparecer para você nas questões de vestibular, do Enem ou qualquer questão que você vá realizar em algum tipo de prova. O outro tipo de transporte que nós temos, que também não tem gasto de energia na forma de ATP, é a osmose. E você vai entender que a osmose é um pouquinho diferente da difusão pelo fato dela passar solvente. E como nas nossas células o solvente é a água, a osmose, já deixando bem fácil para você que já estudou o assunto e está só vendo isso como um resumo, uma forma de entender, de conseguir absorver por osmose esse assunto, a osmose ela é uma diluição. Então, o seu corpo está utilizando a água que tem ali para fazer uma diluição de determinada substância que está nas suas células, tá? Então, a osmose é a passagem de água, a passagem de solvente, que vai acontecer de qual meio agora? Do meio menos concentrado para o mais concentrado, porque também a osmose visa o equilíbrio. Então, se a osmose visa o equilíbrio, ela vai a favor do gradiente de concentração. Ela quer equilibrar, tá? Então, por isso que, vamos falar de novo, igual a gente falou na difusão, né? A osmose é a passagem de solvente do meio hipo para o hiper, a favor do gradiente de concentração. Mas se ela quer equilibrar, como é que ela vai passar do meio menos concentrado? Porque é água que a gente está passando. Então, eu adoro dar o exemplo do leite. Então, você está lá na sua casa preparando ali o seu leite com Toddy, com açúcar, aquela pasta, né, que não é mais nem leite já líquida, ela é sólida de tanto açúcar que você colocou, e a hora que você vai beber aquele negócio, você tem um arrepio, assim, porque tá muito doce. Tem como eu pegar aquele pote, aquele copo que você preparou de leite com Toddy, que é melhor do que Nescau, né? Eu nem estou sendo paga para fazer propaganda aqui, mas enfim. A gente tem como tirar aquele achocolatado, aquele chocolate, aquele açúcar que está em excesso dentro do leite? Não. Então, o que eu posso fazer? Tem gente que vai jogar tudo fora. Eu não, né? Eu, como uma boa bióloga, vou reaproveitar e colocar mais leite naquele copo. Porque daí a gente dilui aquele excesso de açúcar. Seria a mesma coisa que a gente iria fazer com um suco, por exemplo. Se você faz um suco que fica muito adocicado, você não tem como tirar o açúcar, porque já tem uma solução ali, ó, aula de química. Então, o que a gente pode fazer? Colocar um pouco mais de água para tirar aquele excesso de açúcar ali, diluindo essa solução. É basicamente isso que a osmose faz no seu corpo. Então, sempre vai vir do meio menos concentrado, que seria o meio com mais água e menos soluto, para o meio mais concentrado, para poder diluir, né, para poder ir a favor do gradiente e causar esse equilíbrio, certo? Só que aí nós temos algumas peculiaridades quando a gente pensa em osmose em células animais, em células vegetais. É isso que talvez possa aparecer em alguma questão para você, né? Que é a forma da gente aplicar esse conceito, né? Porque ficar só decorando aqui, hipo, hiper, hiper, hipo, não serve para nada, tá? A gente não está aqui para ficar fazendo decoreba. Então, quando a gente pensa, eu vou até colocar uma foto aqui para vocês, né? Vou pedir para a minha editora de imagens, Google Eu, colocar uma foto de osmose em células animais e vegetais para você perceber que quando nós temos células animais num meio equilibrado, que a gente chama de isotônico, ou seja, a concentração de dentro da célula e de fora da célula é a mesma, nós não temos ou mais entrada ou mais saída de água dessa célula. O processo está acontecendo de forma normal. Tá? Então, dentro da célula e fora da célula, nós temos uma quantidade, uma passagem de água acontecendo da mesma forma. Agora, quando a gente tem uma solução não é uma célula, ok? O meu referencial aqui é a solução. Uma solução menos concentrada que essa célula, essa solução está hipotônica. E nesse momento, quando ela é hipotônica, ela é menos concentrada do que a célula, isso significa que a célula está mais concentrada. Como osmose é a passagem de água do meio hipo para o hiper, essa água vai somente entrar na célula, porque ela está tentando equilibrar. Então, não existe uma troca de água pela membrana.
A água vai somente entrar na célula. E nesse momento, essa célula, que é uma hemácia ou uma célula animal, ela vai encher, até que ela estoura, como uma bexiga, tá? Então, essa célula, ela vai ficar lisada, tá? Ou como a gente diz, ela sofre hemólise, ok? Então, nesse caso, nós temos uma célula que morreu, né? Ela acabou, vamos dizer assim, estourando, né, enchendo demais, aí a sua parte de membrana não deu conta desse transporte, ok? Então não é que isso vai acontecer sempre, gente, mas é uma condição que pode ocorrer por termos células animais em meio, em solução hipotônica, ok? Agora, quando é o contrário, essa solução ela é mais concentrada. É como se a nossa célula tivesse envolta numa concentração de água com sal, por exemplo, muito grande. E se essa solução está hipertônica, ela está muito salgada, agora a célula vai jogar água para fora. Então a direção da água muda. Então a osmose acontece no sentido de célula para a solução. E nesse momento, então, nós temos uma célula que murcha, ok? A gente chama também essa célula de crenada. Então esse processo chama-se crenação. Agora, quando a gente passa por esse processo nas células vegetais, é um pouco diferente. E por que é diferente? Porque o vegetal tem uma estrutura chamada de parede celular. Então, quando ele está em célula isotônica, a célula vegetal faz a troca de água assim como a célula animal, mas quando eu tenho uma solução hipotônica e essa célula vegetal recebe água, ela vai ficar cheia. Simplesmente ela não vai estourar, porque a parede não permite que isso aconteça, tá? Então, nesse caso, nós temos uma célula que a gente chama de turgida. Ela fica com o vacúolo, que é uma estrutura vegetal muito cheia, muito retida de água. E quando a gente tem a situação contrária, que seria a célula vegetal numa solução hipertônica com muito sal, esse vacúolo vai doar água, ele vai tirar água. Então, a osmose, que nesse caso acontece de dentro da célula para fora da célula. E é o que os exemplos clássicos de exercícios costumam trazer para a gente, que é o sal no alface, o vinagre na alface, né, na hora que você vai temperar a salada, né? O alface é uma célula vegetal, e nesse momento, quando esse alface ele é temperado, ele acaba que tirando, né, aumentando a concentração do meio e faz com que, então, essa célula acabe doando água. E por isso, então, a folhinha de alface acaba ficando murcha por causa de tanto tempero, certo? Lembrando que essa questão da célula ficar murcha, a gente chama de plasmolizada, né? A célula vegetal sofre o que a gente chama de plasmólise, mas, a depender da situação, a gente consegue voltar essa célula vegetal a uma situação normal, tá? De turgidez, de quantidade de água. A gente chama isso de deplasmólise. O vegetal consegue sair da situação de murcho para uma situação normal. A célula animal geralmente não consegue fazer isso pela falta da parede celular, certo? Essa é a parte mais dificinha que a gente tem aqui dentro dos transportes de membrana, né? Difícil no sentido, assim, de entender o sentido da osmose, como ele acontece, né? Mas é basicamente isso que vai ser cobrado nas questões para você, tá? É a aplicabilidade desse assunto no seu dia a dia, ok? E depois nós temos os transportes que gastam energia, como a gente falou, o transporte ativo, que é o transporte que gasta ATP. E eles são conhecidos como bombas. O principal transporte de bomba que a gente tem aí é a bomba de sódio e potássio e a bomba de prótons, né, que seria a bomba de hidrogênio, tá? Então, a bomba de sódio e potássio, ela vai contra o gradiente de concentração. Por que sódio e potássio? Porque ela acontece, por exemplo, nos nossos neurônios, e a quantidade de sódio fora do neurônio, ela sempre vai ser maior do que a quantidade de sódio dentro do neurônio. E o potássio, o contrário, vai ficar sempre mais concentrado dentro da célula neuronal do que fora da célula neuronal, ok? Esse transporte é o que vai gerar os potenciais de membrana que a gente tem para o funcionamento das células nervosas, tá? E a bomba de hidrogênio, a bomba de prótons, ela também está envolvida aí na regulação da acidez das nossas células, certo? Então, o principal transporte é que a gente vê nos exemplos e nos livros, né, porque depois a gente entra na parte de fisiologia também, acaba sendo aí a bomba de sódio e potássio, mas os dois tipos, a bomba de prótons também é considerada um transporte ativo, tá?
E para finalizar, nós temos os transportes por vesículas, né? Que o nosso corpo precisa, a nossa membrana precisa transportar muita coisa de uma vez. Então, essas substâncias que vão ser englobadas por vesículas para entrar ou sair da célula, a gente chama esse processo de endocitose ou exocitose. A endocitose, então, ela vai mandar vesículas para dentro da nossa célula. É um transporte em massa, né, que a gente chama, ou transporte em bloco, porque são muitas moléculas ao mesmo tempo. E quando a gente faz um transporte de exocitose, essa vesícula está se movendo para fora da nossa célula, tá? E no caso do transporte de endocitose, a gente tem dois tipos. Quando a gente transporta partículas sólidas, nós chamamos de fagocitose. E quando a nossa célula está recebendo uma vesícula com partículas líquidas, com gotículas, seja de substâncias polares, apolares, lipídios, né? A gente chama esse transporte de pinocitose, certo? Então, nós temos esse transporte acontecendo também ao mesmo tempo, que é chamado de transcitose, mas o mais importante é você saber que existe a endocitose e a exocitose, certo? Então, aqui nós falamos um pouquinho a respeito dos transportes através de membranas. Eu espero que você tenha entendido esse assunto. Veja, reveja esse vídeo quantas vezes você precisar para você nunca mais errar esse assunto, porque você pode ter certeza que isso aqui vai aparecer para você, principalmente se você está fazendo um curso ligado à área das biológicas, da saúde, né? É algo vital, é algo para a nossa vida, né, o transporte de membrana. E então, por isso, você já sabe a importância disso aqui, né? Biologia não é só para você tirar 10 na sua prova, ser aprovada no seu vestibular, no seu Enem, né? Não só. Biologia é para a sua vida.